Olá pessoal, graça e paz para todos, que Deus abençoe a sua vida. E hoje eu vou falar sobre paternidade e relatividade. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis, né? Então muita intolerância, muita coisa que desgasta, né? Desgastante, muitas coisas que muitas vezes nos deixa entristecidos, mas o Senhor, Ele é a nossa força, o Senhor, Ele é a nossa alegria. Então, o Espírito de Deus é que nos motiva a dar continuidade. O Espírito de Deus que nos leva cada vez mais a trilhar por mais esse caminho estreito, mas sabendo que é um caminho de vitória. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, que possamos, nesse momento eu vou falar aqui um pouquinho sobre paternidade e relatividade. E relatividade está relacionado, né, à particularidade individual do sujeito, né? Ou seja, a forma que cada um enxerga o mundo. Então, nem todo mundo, nós não somos iguais, graças a Deus por isso, não somos todos parecidos, não temos a mesma mentalidade, né? Mas cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. E falando aqui em paternidade, como você tem visto, enxergado Deus? Você tem enxergado Deus como um pai? Você tem enxergado o Senhor como o paizinho, o papai? Né? Como você tem enxergado? E cada um tem enxergado de uma forma, ainda que muitos, né, falam, não, tem enxergado ele como pai. E sim, ele é o nosso pai, mas será que temos tido esse relacionamento de pai e filho, esse relacionamento de intimidade que nós vamos aqui procurar conversar e falar sobre isso. Paternidade versus relatividade. Então, Jesus nos apresenta, nos revela Deus como Pai. E a oração do Pai Nosso, nós aprendemos muita coisa através dela. E nós não podemos ter ela como, vamos dizer aqui, uma fórmula mágica de oração. Se orar o Pai Nosso como Jesus nos ensinou, é algo mágico, é algo que vai acontecer, né, do dia para o outro. É algo como não tem como Deus negar essa oração. Não é bem assim. Mas Jesus nos ensina essa oração para trazer várias mensagens para nós através da oração. E essa oração também ela é como um modelo. E nós podemos adaptá-la a ela para nós também podermos orar do nosso jeito, condicionar dentro da intimidade que nós temos com Deus, condicionar dentro da necessidade que nós temos perante ao Senhor. E eu queria compartilhar com vocês em relação a isso, que é muito interessante, esse ensinamento de Jesus através do Sermão da Montanha, através da oração do Pai Nosso. Olha só, olha como começa. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que nós aprendemos com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, que o nome de Deus é um nome que é santificado, tem que ser santificado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo, Ele é puro. Ele é um Deus que os anjos ali ficam 24 horas, ou seja, constantemente declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é puro, Ele é santo. E isso nos também condiciona que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos que reconhecer isso, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós somos pequeninos, nós não nos comparamos e nós entramos à presença desse Pai pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. Então nós temos que entender que Ele é santo. E Jesus tem nos ensinado também que nós temos que ser santo como Cristo foi. Então nós temos que trilhar um caminho de santidade, um caminho de pureza, entendendo que na presença do Senhor Ele é santo, Ele é
Ele é puro. E nós temos que reconhecer a santidade do nosso Pai. O nosso Pai é puro e santo. E nós temos que buscar, e nós temos que caminhar também dentro de uma santidade. Então, não é da forma, nós entramos na presença de Deus de qualquer forma, não reconhecendo que somos pecadores, não desmerecendo esse Pai. Muitas vezes tem gente que trata Deus como um empregado. Tratam Deus como ele tem que fazer alguma coisa, porque ele é Deus, ele é dono de todas as coisas, ele tem um controle de todas as coisas, e ele tem que fazer a nossa vontade. E nós vamos ver aqui, Jesus ensina também na oração do Pai Nosso, que não é bem assim. Deus, ele não é o nosso empregado. Deus não tem que fazer tudo que nós queremos, do jeito que nós queremos, quando nós queremos. Mas ele é o Pai Santo, ele é o Pai puro, ele é o Pai conhecedor de todas as coisas, que ele me conhece, conhece o teu coração, ele conhece a tua necessidade. E mesmo antes de orar, a palavra do Senhor nos ensina que Deus já sabe a nossa necessidade, ele já sabe a nossa vontade. Então por que tem que orar? Então por que a gente tem que orar a Deus? É porque ele é santo, ele é puro, e nós temos que caminhar esse caminho de santidade, de pureza, e nós temos esse livre acesso a Ele. Nós precisamos dialogar, nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos reverenciar a Deus, porque Deus está à procura dos adoradores, verdadeiros adoradores, e quando nós chegamos na presença dEle, é para adorar, é para dignificar a Ele. Você entende que nessa oração, você entra na presença de Deus já dignificando: tu és santo, tu és puro, tu és magnífico, tu és soberano, Senhor. Eu não sou digno de estar na tua presença, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor imerecido a mim, a nós, tu dá livre acesso através do teu Filho Jesus, que morreu por nós, levando os nossos pecados, as nossas transgressões. E por isso, Senhor, que hoje nós podemos chegar à tua presença. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa. Olha que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, chamando, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai. Olha que coisa tremenda. E a oração segue também falando aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino dele está em primeiro lugar. A justiça dele em primeiro lugar, como Jesus também nos ensina isso. E na oração do Pai Nosso, nós temos que ter isso em mente, que o reino de Deus é em primeiro lugar e a sua justiça. E seja feito a vontade dele, assim na terra como no céu. E a palavra nos ensina que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E acerca de qualquer coisa que nós entrarmos em concordância aqui na terra, será concordado nos céus. Mas nós temos que entender que a vontade é dele. E o reino dele tem que manifestar aqui na terra. E sabe por onde começa? Começa por mim, começa por você, pela nossa oração, pela nossa devoção, pela nossa entrega ao Senhor, e deixar que nós sejamos a imagem e refletimos a glória do Senhor. Olha que Deus tem nos dado, olha que o Senhor tem nos entregado para nós nessa terra. E tudo aquilo que nós ligarmos aqui será ligado nos céus, porque é o reino dele. Quando nós colocamos em primeiro lugar, há uma ligação, há uma liga, há uma junção, há uma perfeição, porque o amor dele é perfeito e permanece para sempre. Que coisa maravilhosa! Nós vamos seguir aí na oração. Olha só: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o Deus da provisão. Ele é o Pai provedor, ele que provê todas as coisas. Então nós não podemos relativar as coisas. Nós não podemos, não, mas se Deus é Deus, ele vai fazer da forma que tem que fazer, do jeito que eu pedi, do jeito que eu quero, do jeito que eu expus para ele, da forma, do tempo que determinado. Não.
Ele é o Deus provedor. Olha só, a palavra de Deus fala que Ele provê, Ele cuida dos animais do campo, Ele cuida dos peixes dos mares, Ele cuida das aves dos céus. O que dirá para os filhos dele? O que dirá para as filhas dele? Você acha que esse Deus ele não provê? É o Deus da provisão. O salmista diz que ele não viu sequer um justo mendigar o pão. Porque Ele é o Deus da provisão, ainda que há dificuldade, ainda que haja situações difíceis, ainda que haja uma situação que talvez você esteja enfrentando hoje ou já enfrentou, que não viu saída, desempregado, desempregada, faltando coisas em casa, faltando alimento, um filho, uma filha pedindo pão, pedindo comida e não tem dinheiro para comprar, não tem como sustentar, mas uma coisa é certa, é a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós podemos crer e acreditar no Senhor, porque mesmo que estejamos numa situação difícil, Deus ele mobiliza tudo. Ele é capaz de mobilizar os céus, os anjos, para que venham nos acolher, que venham usar pessoas para suprir as nossas necessidades em momentos difíceis. Ele pode usar pessoas que nós nem imaginávamos que poderia nos ajudar e socorrer. Esse é o nosso Deus, é o Deus da provisão, é o Deus do amor, é o Deus do pão nosso de cada dia. Que coisa tremenda! Então nós não podemos também relativar isso. Não acha que diante das necessidades, das dificuldades, Deus não esteja olhando, Deus não vai agir, Deus esqueceu ou virou as costas para nós. Não, Ele permanece Deus, Ele é o Deus imutável, Ele não é Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele nunca volta vazia, mas permanece. Então esse é o nosso Deus, é o Pai provedor. Também diz na oração do Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão com Deus, ele é inegociável. Se nós não perdoarmos, não tem negócio com Deus, não tem papo, não tem conversa, não tem intimidade. Então nós temos um compromisso com o perdão. Nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar o nosso irmão, nós devemos perdoar a nossa irmã, nós devemos perdoar aqueles que vêm contra nós, que nos magoam, que nos chateia, que muitas vezes levantam calúnias, mentiras. Nós devemos perdoar o nosso inimigo, porque amar o amigo, amar quem nos ama é fácil. Mas amar o nosso inimigo, isso é só um cristão. Isso é só um coração convertido. E é isso que Deus e que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, Deus, Ele perdoa. Ele é o Deus de perdão. Mas nós, para chegarmos na presença dele, nós temos que pedir perdão. Porque se nós não perdoarmos, a palavra nos ensina, antes de entregar a tua oferta no altar, conserta com o teu irmão, conserta com quem você está aí com uma pendência, com uma dívida, está aí com algo para se resolver, resolva, converse, peça perdão. Mesmo que você ache que você não é o culpado, mas converse com ele, peça perdão. Peça perdão mesmo assim. Tenha uma atitude de filho e filha de Deus e haja dessa forma. Haja dessa forma. Se coloca diante do Senhor e peça perdão para aqueles que possivelmente você tem aí algo para resolver. Não leve, não deixe que o sol se ponha antes de resolver as suas pendências, antes de resolver as situações que precisam ser conversadas. E não leve para o seu travesseiro rancor, mágoa. Não leve para o travesseiro coisas que talvez
poderão aí resultar em coisas piores, em situações piores. E o pior de tudo é perder a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, perder a intimidade com o Senhor. Então aqui na oração ela nos ensina e nos direciona a esse perdão, porque o Senhor tem nos perdoado todas as dívidas, todas as transgressões. É o Deus que nos perdoa de todo o pecado. E prossegue aqui também na oração: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós temos que tomar cuidado com a tentação. E quando nós falamos de relatividade, estão relativando muita coisa. Isso aqui, eu penso que isso daqui não tem nada a ver, né? Os jovens usam muito essa frase, né? Nada a ver, nada a ver. Então tem muitos que acham que não tem problema. Então na oração nos ensina que para que Deus nos livre da tentação, não nos deixe ser conduzido por ela, que nos dê força. Porque nós sabemos que muitas vezes a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte. E Deus nos livra, Ele tem esse poder. E a palavra de Deus nos ensina o que é certo, o que é errado. A palavra de Deus nos ensina o que é verdade, o que é mentira. E tem muitas situações no mundo que nós estamos vendo que muitos estão levando. Estou falando de cristãos, tá, gente? Não é nem pessoa que não é cristã. Mas aqueles que são cristãos, muitas vezes estão relativando, achando, isso não tem problema, isso daqui não é tão pecado assim. E para Deus não tem pecadinho, pecadão não, pecado é pecado. Ainda que a gente acha que é de uma proporção pequena, uma mentirinha, lesionar alguém, ou uma palavra, ou um palavrãozinho, então não existe isso. Nós vemos lá no começo do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Como nós podemos preferir da boca, como pode sair da mesma fonte água suja e água limpa? Não tem como. Então esse processo de relatividade, que pode falar qualquer coisa que não é pecado, fazer dependendo do que seja, não é tão pecado assim. Então nós não podemos relativar as coisas, e o relativismo, ele é perigoso. Relativar as coisas é perigoso, que leva por um caminho de mentira, leva por um caminho de queda, leva por um caminho de destruição e possivelmente condenação. Nós temos que tomar cuidado com o relativismo. Por isso que o tema trago hoje, para os dias de hoje, a gente ficar atento, um alerta. Que o tema trago aqui: paternidade e relatividade. Como você tem visto Deus como Pai, o Pai da verdade? Como você tem enxergado Deus? É o teu Pai provedor, é o teu Pai que ensina todas as coisas. Como você tem se relacionado com Deus Pai, com Abba, o Paizinho, o Papai? Como você tem conversado com Ele, como você tem se aproximado dEle? Será que é um pensamento relativista, tanto faz? De uma forma que acha que Ele é empregado, acha que Ele é um psicólogo, é só para desabafar? Acha que Ele vai vir fazer da forma que você quer, do que eu quero? É dessa forma que você tem enxergado Deus? Mas não um Deus santo, não um Deus puro, não Deus da verdade, não Deus que tem a palavra da vida eterna. Como você tem enxergado esse Deus? Como você tem tido a visão de mundo? Achando que é normal ter 2 pais? Família moderna? Achando ser normal ter 2 mães? Família moderna? Sem referência. A referência que Deus dá, porque a família é uma constituição de Deus. Deus criou macho e fêmea. É assim que Ele fez. Não tem como relativar isso. Não tem como, porque Ele é o dono da vida. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que formou todas as coisas. Ele tem a palavra, a resposta da verdade. E nós, como filhos e filhas, temos que falar a verdade.
Não temos que relativar, não temos que, minimizar o pecado. Não temos que dar um jeitinho brasileiro nas coisas e nas situações. Nós temos que ser íntegro com o Senhor. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que reluzir a verdade na nossa conduta, na nossa postura, nas nossas palavras. Como Deus tem sido para você, como você tem enxergado Ele como Pai. E a palavra nos ensina, e nós temos livre acesso para dialogar e conversar com Ele. Nós vivenciamos um grande confronto, meus irmãos e minhas irmãs, e esse confronto cada vez mais ele vai crescer, porque a palavra de Deus, ela orienta que nos últimos dias serão dias difíceis. Nos últimos dias serão dias terríveis. Perseguição aos cristãos, nós já estamos vivenciando isso. Nós temos que ficar atentos. Nós temos que orar. A igreja tem que se levantar, buscar avivamento e orar. Sair do relativismo, sair da relatividade e falarmos a mesma língua, a mesma palavra, proferir o mesmo Senhor. Proferir e ser usado pelo mesmo Espírito, ligados em um só. Porque Deus tem dado poder para a igreja. E bem-aventurados são aqueles que sofrerem injúrias, calúnias, serem perseguidos por amor ao Senhor. Nós temos que levantar a bandeira do Jeová Nissi, a bandeira da verdade, a bandeira do Senhor. Nós temos que agir nesse momento. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor seja sobre a tua família, e que possamos cada vez mais buscar da presença do Senhor e a vontade do Senhor. Obrigado você que esteve aqui, obrigado você que assistiu, obrigado você que irá assistir depois, e que você possa refletir e que possa também aproveitar que nós temos o Pai Celestial que cuida de nós e que nós possamos descansar nele. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira numa próxima live. Tchau, tchau.